Estamos de volta com o Ceará 2050, falando sobre a integração com vistas ao fortalecimento dos municípios cearenses. Nossos convidados são o prefeito do Cedro, Dr. Nilson Diniz, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Cariri. A formulação de políticas públicas para solucionar os problemas dos municípios cearenses é um desafio de todos os prefeitos cearenses. Precisamos de diferentes formas de pensar o hoje e buscar estratégias para melhorar a qualidade de vida amanhã. E uma das grandes dificuldades deste cenário socioeconômico está na capacidade de geração de emprego em renda. Como é que está o interior? Então, o senhor falou que a questão da muita gente no Bolsa Família. Falta emprego para todo esse pessoal? Olha, a gente falar de emprego hoje, para o Estado, a gente falar de desenvolvimento econômico e gerar emprego, que é gerar emprego é oportunizar o trabalho, oportunizar. Já a renda, hoje eu tenho uma vulnerabilidade social, sem capacitação, e essas pessoas do Bolsa Família, por exemplo, nós temos lá um número significativo de mães solteiras, nós temos um número significativo de mãe com 2, 3, 4 crianças, nós temos um número significativo de pessoas de extrema vulnerabilidade, e tem pessoas que não pode ter o emprego, mas precisa ter a renda, né? E para oportunizar essas questões, hoje o próprio plano diretor de uma cidade, nós temos que dar um direcionamento dessa questão de gerar oportunidades com os pequenos negócios, com o MEI, por exemplo, que você prepara a pessoa, oportuniza. Agora, nessa semana, nós vamos ter um encontro dos bancos sociais do Ceará. E os bancos sociais com essa finalidade da gente levar um crédito. Imagina a gente levar o crédito para o inadimplente, levar o crédito para aquela pessoa que o próprio sistema financeiro não permite mais, levar essa proposição que essa bandeira, o presidente da Prece está conduzindo, que é unificar o sistema S. Ou seja, se nós temos pouco, mas se a gente unificar as propostas, unificar os orçamentos, unificar regionalmente, e a gente consegue desequilibrar. Por exemplo, agora nós estamos com shopping, instalando um shopping na região do Vale do Caju, e eu fui visitar os municípios, eu fui conversar com os outros secretários, eu fui compartilhar aquela ideia que não é só de Pacajus, é de Taitinga, é de Horizonte, é de Chorozinho, é de Ocara, de Barreira, de Redenção, de Guaiúba, de Pindoretama, de Cascavel, de Fortim. Então, quando você compartilha essa proposição, como disse o prefeito Nilson, ele provocou a reação. Então, nós temos que reagir. Porque quando a gente pensa 2050, nós estamos falando do shopping, mas nós voltamos a exportar amêndoa de castanha de caju do produtor rural. Nós estamos processando amêndoa com a cooperativa da agricultura familiar. Nós vamos processar agora suco de caju. Nós temos a Jandaia, a maior empresa de suco de caju do país. Mas agora nós temos um pequeno investimento com o governo do estado, com a associação produtiva, com o desenvolvimento agrário, com a agricultura familiar produzindo suco de caju. E isso são mecanismos que a gente tem que compartilhar para gerar essa oportunidade. E se eu não buscar isso, agora nós temos a Casa do Mel, nós temos a bacia leiteira, nós temos a queijaria, nós temos a floricultura, nós temos a produção de outras frutas como o piqui na região do Cariri, né, que pode ser um expoente daquela micro-região. Nós podemos ter a siriguela, nós podemos ter o abacate, que são plantas sazonais no Ceará, que eles são competitivos fora. Nós fizemos agora um projeto chamado Cadeia Produtiva do Caju, né? E o Rota do Caju, que nós direcionamos isso, que hoje o Ceará, 50, 70 municípios produzem caju, e aquele quilo de caju que ia para a indústria por 43, por 48 centavos, nós conseguimos viabilizar para que esse caju fosse pago por R$ 4,80, por R$ 5,00, por R$ 5,20 o quilo do caju. Agora nós tivemos que ir lá para a ponta, fazer isso na CEAGESP em São Paulo, fazer isso na região metropolitana de Brasília, de outros cenários, e preparar, que foi colocado, que se a gente não capacitar, não dizer como a gente vai colher esse caju, como nós vamos transportar, como nós vamos armazenar, quem fabrica as embalagens, quem faz essa cadeia produtiva integrada, e a gente se comunicar, que eu acho que essa é a palavra, intervir, se comunicar e pensar juntos, nós podemos superar essas dificuldades.
e eu acho que a geração de emprego e renda não é nada fácil um prefeito hoje estar falando, porque, como disse aqui no início da conversa, a gestão dos emprego e renda vem exatamente com os vereadores, com o processo político, com os presidentes de partido, e tudo isso, quando o prefeito assume, já gera um peso de gestão. Como eu vou dividir algo que eu não tenho? Eu não tenho renda, eu não tenho PIB, eu não tenho desenvolvimento. Então, eu gosto muito de uma frase que o prefeito de Pacajus fala, que é o Bruno Figueiredo. Ele disse, quando as pessoas falam que a gente está avançando, ele disse, eu não consegui fazer nem 3% do que eu desejo. Então, ele puxa muito para baixo os números e, como disse o prefeito Nilson aqui, Nilson, falando dos 2% dele, então a gente tem que se indignar, reagir para a gente fazer isso em 2050. O Ceará está nesse rumo hoje, em 2019, em função de muitas indignação de um passado recente que colocou o Ceará nesse rumo. Quando a gente fala, o que a gente já falou também, quando a gente faz esse diagnóstico dos municípios, das regiões, talvez fique mais fácil olhar para aquilo, capacitar, como você acabou de falar, e trabalhar e dando oportunidade, capacitando os moradores, os agricultores, enfim, para trabalhar de acordo com a necessidade com que vai dar a renda. Esse é um grande desafio, porque é o seguinte, eu acabei de falar de uma quantidade grande de jovens que estão sem trabalhar e sem estudar. Que a escola regular ela já não consegue trazer esse jovem para si. Atrair. Tá certo? O que é que faz? Que políticas nós iremos fazer? Tá certo? O Roberto falou numa coisa importante que a pressa está trabalhando, que é de mostrar ao Tribunal de Contas do Estado e todo o Sistema S que a gente precisa criar uma segurança jurídica na contratação do Sistema S como uma grande mola que possa levar capacitação para jovens agricultores, porque as pessoas estão ainda num passado onde hoje não se concebe mais você querer fazer qualquer coisa sem você ter um mínimo de conhecimento. É preciso você ter o máximo de informações possível para que aquele seu empreendimento dê certo, seja o que for. Ele já citou aqui dezenas deles. Então precisamos criar uma condição, né? Uma política onde o governo possa pensar, né, nesse bolsão de pobreza que nós temos, na extrema pobreza. Que público é esse? O que é que nós podemos fazer? E também com relação a esse jovem. Eu acho que são dois segmentos que precisam ser vistos. Porque ele muda de canto, né? Ele está aqui jovem hoje, depois ele está lá. Está lá. E aí depois está no tráfico, está na violência. Então, o que nós queremos é criar essas oportunidades. Eu acho que o Sistema S é um das pontas. O Estado pode também criar alguma coisa semelhante, alguma coisa que a gente possa fazer uma intervenção nesse processo. Precisamos trazer esse jovem para dentro de uma escola, não uma escola formal, né? Uma escola formal como ele já saiu, mas uma escola que possa fazer com que ele possa ser capacitado para alguma atividade relacionada ao seu lugar e à sua capacidade e o potencial daquilo ali. Então, é preciso repensar isso. Os municípios, eles têm, com relação ao que você colocou no início, tem uma ferramenta que nós estamos levando para os municípios, e depois que eu vi essa lei da governança interfederativa, a lei complementar que o governo fez, um dos instrumentos é o consórcio. E nós, desde o começo da nossa gestão agora, nós estamos trabalhando, incentivando aos municípios a trabalhar a questão do que a gente chama consórcio multifinalitário. Porque a gente tem, normalmente os consórcios nossos, eles são únicos, é o consórcio da parte do lixo, ou resíduos, né? Do resíduos sólidos, ou o consórcio da saúde. Nós estamos propondo um consórcio que eu acho que encaixa muito bem com a lei da governança federativa, que é o consórcio multifinalitário, onde você poderia, em cada dessas 14 regiões, fazer um consórcio que ele pudesse abranger várias atividades. E, naturalmente, isso poderia racionalizar custos, né? Custos que são comuns. Vou só dar um exemplo aqui, o que seria. Eu posso trabalhar na saúde, na educação, escolheria lá quais seriam os temas que são mais comuns aos municípios, Roberto, a todos. Vou dar só um exemplo. Hoje existe uma obrigatoriedade dos municípios fazerem a conservação da iluminação pública. Então, é obrigado o município fazer. Foi colocado
né? E os municípios são obrigados a fazer essa municipalização agora desse serviço. Então, nada mais justo do que eu pudesse ter numa região, ao invés de cada município fazer um processo licitatório, né? Um município pequeno, né? Um município com 10 mil habitantes, ele tem que contratar e ali aquela empresa tem que ter um custo fixo. Se a empresa trabalhar um dia na semana, ela resolve o problema do município. Então, ela vai passar os outros dias fazendo o quê? Nada. Certo? Então, isso tem um custo de escala, né? Então, seria interessante que a gente pudesse, num consórcio desse, Roberto, de maneira provocação muito boa, viu? Multifinalitário, a gente pudesse ter uma empresa contratada pelo consórcio para que, por exemplo, você pegar 5 municípios, então, segunda, terça, cada dia ia num município, resolveria o problema dele. O custo fixo, né, seria diluído nisso aí, naturalmente, com uma diminuição dos custos para trabalhar isso aí. Então, é uma proposta da Prece para a gente poder repensar essa forma de trabalhar de forma coletiva. Eu não vejo outro caminho para o Ceará, né, que a gente não possa fazer isso. Essa provocação, eu só lhe coloco, me perdoe aqui, nós estamos agora esse mês, há uma semana atrás, nós fizemos um processo chamado consórcio apícola, unificando os produtores de mel de 14 regiões, de 14 municípios. Os 14 municípios, nós temos aproximadamente 14 casas de mel. Das 14, só tem 2 que está regulamentada a exportar, ou seja, tem 12 com impedimento, sem rastreabilidade, sem legalidade, sem legitimidade comercial, correndo o risco de impedir toda a região daquele comércio. Imagine se as grandes corporações com grande inteligência montam consórcio para construir rodovias, construir portos, e por que não uma proposição dessa? Pois é, então, muito bem-vinda. Seria uma oportunidade da gente poder trabalhar de maneira coletiva. Eu acho que nós temos, e não obrigatoriamente, cada consórcio, os municípios atenderem. Por exemplo, um município que tivesse uma escala maior, ele disse, não, se eu fizer dessa forma aqui vai ser interessante. Ele não obrigatoriamente teria que entrar. Mas, com certeza, aqueles pequenos municípios, eles teriam interesse. Eu falei num exemplo, mas tem muitos exemplos que poderiam ser colocados e a gente não tem que fazer um consórcio para o mel, um consórcio para o leite, um consórcio para outra coisa, enfim. A gente pudesse fazer um consórcio onde, ali daquelas 14 regiões, supor, na região que tivesse 20 municípios, 10 municípios querem trabalhar esse tipo de consórcio, 5 municípios querem trabalhar uma outra linha, 7 municípios, enfim, eles podem se reunir da maneira que for adequada e cada um poder trabalhar e a gente poder fazer um trabalho coletivo pensando nessa questão de racionalizar os nossos poucos recursos. Então, eu acho que isso seria uma maneira extremamente salutar para o desenvolvimento do Ceará e eu gostaria, né, ao final aqui das minhas palavras, já que nós estamos no final, é que o governo pudesse entender e pudesse a gente pensar que no futuro, né, a gente quer que o Estado seja mais igualitário, né, que essa diminuição dessa diferença que existe, a região metropolitana das outras regiões, hoje Fortaleza e a região metropolitana é quase que um buraco negro da economia, levando tudo para cá. Então a gente precisa desconcentrar e aí nós precisamos fazer com que o governo repense uma forma, com a participação dos municípios, os municípios possam ter um papel mais proativo, né? Não ficando apenas como figurante, né? Como figurante ou apresentando pires para poder receber política pública. Nós precisamos fazer uma nova roupagem e eu acho que o Ceará está começando a se preparar para esse novo momento, sabe? Apesar da gente já estar no final do nosso governo, mas no ano que vem, mas eu acho que o Ceará precisa repensar isso aí de uma maneira coletiva, regionalizada, para que a gente possa trabalhar um Ceará 2050 para o futuro com muitas diferenças sendo aplanadas, né? Onde a gente possa conviver com a extrema pobreza num patamar mais aceitável, né? Onde esses jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, eles possam encontrar uma outra porta de abrigo, que eles possam encontrar uma maneira de poder sobreviver nesse meio tão difícil que a gente vive, né? Tá certo? Então, a gente como agente do municipalismo acredita que há muitas oportunidades para se entrarem, que a gente pode realmente, com o governo do estado, eu acredito muito que
o governador Camilo ele tem essa sensibilidade, até a própria abertura, né? A inclusão, diálogo, né? a inclusão das universidades dentro de processos de construção disso, né? As universidades deixando de lado aqueles seus muros e indo para os problemas reais dos municípios, ajudando para que a gente possa encontrar a solução. Eu vejo com muito otimismo isso aí, sabe? Apesar das muitas dificuldades que a gente vive, mas eu vejo num momento de discussão muito rico. Eu acredito, eu pelo menos sou otimista que a gente vai chegar lá. Com certeza. Temos que ser. O caminho está... É verdade. É esse, né, Roberto? Eu vejo assim, essa colocação, o otimismo, eu sei que eu sou uma pessoa, o desafio é diário, né? E a minha atividade, eu sou um produtor rural, é um desafio muito grande a gente ser produtor rural. E principalmente no semiárido. Eu fiz parte dessa discussão do Ceará em 90 e vejo o Ceará hoje 30 anos depois e fico encantado com esse desafio, como colocou o prefeito, o presidente da Prece, dessa discussão de trazer a universidade, trazer esse projeto 2050 sem identidade, é um projeto do Ceará, né? E o governador Camilo tem essa sensibilidade e nós temos muitos prefeitos, tem uma cabeça bacana para fazer isso. E eu acredito dessa disposição de fazer, desses mecanismos, e se a gente consolidar uma parte dessa preocupação que foi colocado aqui por outros companheiros que vêm a essa discussão nessa ideia do seminário do 2050, eu acredito que a gente avança muito. Se a gente pensar um pouquinho como foi o euro, que levou 5, 6 décadas para consolidar aquela proposição que vai vencer agora em 2022, né? Então isso leva tempo, mas precisamos agir hoje para que o amanhã, né, as causas do amanhã, como eu disse o prefeito, a gente não tem uma causa tão dolorosa quanto as de hoje. Mas eu acredito também nessa ação positiva. Nós estamos, eu assim, tenho muito orgulho de morar, de viver, de trabalhar pelo Ceará. E o Ceará é esse orgulho que está provocando o Nordeste, com essa diferença da gente ver e poder fazer mais com menos. Eu acredito que nós temos que fazer muito mais com menos recursos que nós temos que fazer. O programa de hoje termina por aqui. Agradeço a participação do presidente da Prece, Associação dos Municípios do Estado do Ceará, Nilson Diniz, prefeito do município de Cedro, e do presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, Roberto Cariri, também secretário do Desenvolvimento Econômico de Pacajus. Agradeço também a você pela audiência e lembro que também é possível acompanhar o Ceará 2050 pelas redes sociais. Facebook/Ceará 2050 e tem o Instagram, @Ceará 2050. Tchau, até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural Via Direta.